Olá pessoal, tudo bem com vocês, queridos irmãos cósmicos? Eu espero que sim e tenho certeza que sim, que vocês estão cada vez melhores. Esta minha fé eu quero para vocês também, eu quero que vocês tenham esta fé, né? Dando os recadinhos aqui iniciais, que estão já preparando o vídeo para o final de novembro agora, sobre o nível quântico, né, de quem pediu, tá? Hoje, aqui dia 20, estamos encerrando as inscrições e para os entes queridos estamos ainda continuando com as inscrições, né, que vão até 10 de dezembro, tá bom? Para poder fazer o vídeo e ter tempo hábil, né, de dar resposta a todos vocês. Lembrando também que a nossa análise radiestésica, quem não quiser esperar o nível quântico, ainda está em promoção até o final de dezembro, né, essa análise completa, né, para saber tudo do mundo espiritual de vocês, do astral, para saber do mundo bioenergético de vocês, em qual sentido vocês estão nessa vida, não é mesmo? Neste vídeo de hoje, pessoal, nós vamos falar um texto, um pequeno apanhado, né, que já até falamos sobre isso em outros vídeos, aqui no nosso canal. É no livro Desobsessão e Apometria. É só um apanhado, não é para quem está estudando apometria ou para quem quer ser um médium apométrico, não. É o sentido que vocês vão entender por que eu vou falar a esse respeito. É um livro do Dr. Vitor Ronaldo Costa, que ele era auxiliar do Dr. José Lacerda de Azevedo, né? O precursor da apometria, não é mesmo? Então, no livro Desobsessão e Apometria, nós temos esse capítulo, que é o capítulo da emancipação da alma. Na verdade, a saída do corpo astral. Sempre temos alguma coisa para aprender no sentido do corpo astral, de todos os corpos nossos, né? Sempre temos alguma coisa. E é sempre bom a gente ir aprendendo mais e mais e mais, para não termos mais medo. Nem quando a gente se for, e nem de a gente ter um fantasma aparecendo na nossa frente. Então, nesse texto de hoje, sobre a saída do corpo astral, que está no livro Desobsessão e Apometria, e sobre a questão da saída do corpo astral, né, e da emancipação da alma, significa a saída do corpo astral, ele fala nesse pequeno capítulo, ele fala, na verdade não é muito pequeno não, mas ele fala mais a respeito, né, como se dá essa saída. Ela pode se dar pelo sono, ela pode se dar por anestesias, né, quando a pessoa está toma anestesia geral para fazer uma cirurgia. Tem essa emancipação da alma, tem essa saída do corpo astral, né, que ela é diferente para cada um de nós, né? Ela pode ser assustadora, como ela pode não ser, nem tanto, para outros. E tem outros mais. Só que tem por drogas também, já falamos, né, em vídeo. Mas só que hoje me chamou a atenção nesse livro, no item, são vários itens, e no item 4, regressão de memória. Eu também já falei muito, né, nos vídeos, sobre essa questão que eu não sou adepta à regressão de memória. Quando as pessoas procuram, né, um hipnotizador para fazer uma regressão de memória, para tentar se situar o que está acontecendo, porque não acha, né, motivos nesta vida para que aquilo esteja acontecendo. Aí então a pessoa procura um hipnotizador, né, um terapeuta que faça regressão de memórias. Como eu já falei, eu não sou adepta disso, porque a pessoa pode piorar. Eu tenho as experiências das pessoas que me relatam, né, que pioraram. E nesse texto aqui, nesse item do regressão de memórias, o Dr. Vitor Ronaldo Costa, ele fala o seguinte, de regressão de memória, presta bem atenção. Ele fala assim, nesse item 4 da emancipação da alma. Deixa eu colocar o óculos aqui, fica melhor para mim. Resolvi acrescentar esse assunto
ao elenco de causas do desdobramento por alguns motivos. Primeiro é chamar a atenção das pessoas interessadas nas terapias de vidas passadas quanto à importância de só se deixarem conduzir por profissionais devidamente habilitados e que tenham completado a formação terapêutica especializada em instituições reconhecidas em todo o território nacional. O segundo é discutir a estreita relação entre os fenômenos decorrentes da indução regressiva e o desdobramento astral, em decorrência da vibratilidade mais ou menos acentuada de alguns pacientes. Tá? E por fim, o terceiro é para abrir para o desejável entrosamento do terapeuta com as filigranas da prática mediúnica, da desobsessão propriamente dita, diante da possibilidade de incorporação espirituais de alguns pacientes. Tem pacientes que incorporam e o terapeuta não sabe nada disso, está despreparado, e acaba piorando a situação do paciente. É um fato bem mais comum do que a pessoa possa imaginar. Vocês estão compreendendo aqui o medo, o que ele fala aqui, o receio dele, é que o terapeuta ele tem que ser um médium. Na realidade, gente, pensa bem, o terapeuta não é só, eu faço regressão de memória, vem cá, paciente, eu vou botar um anúncio aqui, vocês se apresentam, que eu vou pegar um dinheiro de vocês e vou fazer regressão de memória em vocês. Aí piora, porque o terapeuta, ele não é devidamente preparado para isso, é o que diz aqui o Dr. Vitor, não é? E com certeza, porque ele vai narrar um caso aqui que nós vamos falar agora, que vocês vão perceber por que dessa importância do terapeuta ter a prática mediúnica da desobsessão. Olha só, ter prática mediúnica não é comum não, é ter prática mediúnica da desobsessão. Então, prosseguindo aqui, as técnicas regressivas induzem a um estado alterado de consciência, ele permite ao sujeito um mergulho profundo nos bancos de sua própria memória espiritual. Ele quer dizer que a regressão de memória faz a consciência da pessoa mergulhar, mergulha profundamente nos bancos de memória da própria pessoa. Praticamente quem sabe fazer, quem faz direito. Faz a regressão, mas não sabe ter um caso, não sabe especificamente determinar o que a pessoa está fazendo, Vocês vejam, então o papel do terapeuta é extrair habilmente lá dos registros do inconsciente, as experiências mal sucedidas do passado, causas dos conflitos e transtornos vivenciados na presente encarnação. O ambiente adrede preparado e tranquilidade ambiental e o relaxamento induzido são fatores conjugados, imprescindíveis à obtenção de um estado alterado de consciência. Porque a pessoa chega lá normal, senta lá na cadeira e vai ser induzida a consciência a sair, para poder o perispírito falar, olha só, quase sempre, seguindo da emancipação do corpo astral. Quase sempre isso aqui, pessoal, sai o corpo astral. Não tem dúvida. Estado alterado de consciência, o corpo astral ele sai, ele é arrancado. Como a pessoa dorme, ele sai. A pessoa toma anestesia, ele sai. A pessoa usa drogas pesadas, ele sai. E a regressão de memória, ele sai. A propósito, gostaríamos de relatar um fato acontecido há alguns anos, quando ainda mantínhamos o nosso consultório de clínica médica homeopática, ou seja, o doutor Vitor Ronaldo Costa, ele tinha uma clínica médica de homeopatia. E foi para lá esse pessoal, olha só. Certa feita fomos solicitados a intervir em caráter de emergência em um caso
complicado que bateu às portas do meu consultório. Tratava-se de um jovem de 16 anos, em plena crise de agitação psicomotora, se debatendo todo, né? Crise psicomotora, contido à força por 4 homens. Escutamos dos familiares que o acompanhavam em clima de desespero o seguinte relato. A família relatou isso aqui para o doutor Vitor, né? Olha o que eles disseram. De algum tempo para cá, o nosso fulaninho é portador de distúrbios comportamentais. Ora se agita, ora torna-se violento e diz coisas das quais não se lembra depois. Ora se comporta de forma afetiva e pacífica, né? Aliás, como sempre se mostrara antes. Levando a um terapeuta, este aconselhou uma sessão de regressão. Aí vem o doutor falando. Em decorrência, a família esperançosa consentiu. Então, no decorrer do primeiro atendimento, o paciente entrou em crise, né, manifestando intensa violência. E por mais que tentassem, não conseguiram revertê-la. Foi quando alguém sugeriu que eu levassem ao meu consultório, pois sabiam que eu era espírita. Diante do rapaz, observei tratar-se de um quadro de manifestação mediúnica. Qualquer espírita com um pouco de vivência no assunto logo identificaria a incorporação. Olha só, o rapaz tinha incorporado. Elevei o meu pensamento ao alto e proferi uma prece. Os acompanhantes permaneceram em silêncio. Em seguida, estabeleci um diálogo piedoso com a entidade. Mostrava-se odienta, magoada e desejosa de vingança, né? Inicialmente procurei confortá-lo com palavras de acolhimento e ofertei-lhe passes magnéticos. A entidade e o paciente eram desafetos do passado. Olha só, prossegui no esclarecimento. Falei para o espírito da nossa possibilidade de retirá-lo daquele estado de perturbação e que poderíamos encaminhá-lo a um hospital da espiritualidade. E se ele assim concordasse, pois trabalhávamos para o bem, no nome de Cristo, né? Sentindo-se enfermo, esgotado e exausto de tantas privações e sofrimento na erraticidade, não demorou em anuir os nossos propósitos. Então concordou em abandonar sua vítima em troca do amparo. Foi então, né, adormecido magneticamente, né, enviado ao hospital astral que nos dá cobertura. Porque tem sempre um hospital, um ponto fixo, que dá cobertura a esses casos que surgem assim. Vocês vejam que o Dr. Vitor Ronaldo Costa, espírita, né, e trabalhando com homeopatia, levaram o rapaz que não deu certo na regressão, né, que fizeram a regressão de memória dele, lá, quando o doutor viu, né, viu que ele estava incorporado, falou com a entidade, que a entidade já aceitou, né, a saída daquele próprio sofrimento que ele estava, e foi então encaminhado, né, adormecido com passos magnéticos para o hospital astral, né, no astral que dá cobertura a esse trabalho, né. Isso feito, o rapaz retornou ao seu nível de consciência plena, esboçou um discreto sorriso e, ainda ofegante, perguntou-me o que estava acontecendo com ele. Aproveitei o momento favorável e, dirigindo-me a todos, afastei a possibilidade de ser um transtorno mental, ou seja, o rapaz não tinha transtorno mental nenhum. Olha como por aí são depósitos de dementes, né? São depósitos de dementes que não são dementes. Eu já falei isso em vídeo, né? Então ele afastou a possibilidade de transtorno mental grave, pois alguém já havia levantado a hipótese da esquizofrenia. Esclareci tratar-se de uma síndrome de eclosão da mediunidade do rapaz também, né? Perturbada por ação do obsessor. Sugeri a necessidade da orientação adequada a ser proporcionada em ambiente espírita, pois, conforme observei,
estava caracterizada a ostensividade da sua mediunidade. Era uma mediunidade que o rapaz estava tendo, 16 anos, já estava se tornando ostensiva, né? E ele tinha uma mediunidade psicofônica, porque a entidade falava, né? Pela boca dele. Acalmamos os ânimos, pude favorecer, não, acalmados os ânimos, pude favorecer o endereço de uma instituição de confiança. Percebi então o brilho de esperança refletido nos olhos dos familiares, até então desolados, né? Com a possibilidade de uma enfermidade grave de ordem mental. Mas agora vem a pergunta: o que aconteceu com o jovem durante a regressão de memória? Aí que está. Ele teve a regressão de memória lá no outro consultório do terapeuta que fez a regressão. Ele se debateu todo, levaram ele correndo quando disseram que tinha o consultório do Dr. Vitor. Mas o que aconteceu com o jovem, né? Durante aquela regressão? O que aconteceu? No nosso modo de ver, o paciente era dotado de elevado grau de vibratilidade psíquica e, uma vez submetido à indução de regressão, desdobrou-se parcialmente. Aí que está o caso, vamos chegar aqui agora. Facilitando o contato mediúnico com o seu obsessor. A dificuldade que o terapeuta encontrou diante da situação inusitada, né, foi o decorrido do seu total desconhecimento da espiritualidade, né? O terapeuta não tinha conhecimento algum das filigranas relativas à mediunidade, principalmente ostensiva, né? A dificuldade que ele encontrou foi essa, né? Foi uma situação inusitada, do seu total desconhecimento. Se fosse um terapeuta familiarizado com o assunto e que dominasse as técnicas desobsessivas, certamente seu procedimento seria o suficiente para impedir o fato, né? O andamento desejável, explicando posteriormente aos familiares, tratasse de um caso de mediunidade em fase de afloramento, né? Que na verdade o rapaz tinha. Agir nesses casos com honestidade, de propósito, é dever de honra. E todo profissional de saúde deve desfrutar de certo conhecimento de causa e que deve assim proceder. Vocês estão vendo, né, que o terapeuta que eles levaram anteriormente, que saiu de lá o rapaz se debatendo todo, não tinha conhecimento algum de espiritualidade, muito menos de mediunidade, e menos ainda de mediunidade ostensiva. O rapaz se desdobrou, fez um semi-desdobramento, né? E então tinha hora que era o rapaz, tinha hora que era o obsessor. E eles eram desafetos de um passado. Desafetos, né? Ele ficava ali perturbando o rapaz, já estava com 16 anos, e foi o que praticamente o Dr. Vitor fez uma sessão ali, né? De tirar esse obsessor. Porque conversou com o obsessor, né? Fez o obsessor ser socorrido em planos etéricos, né? No hospital do astral que dá suporte a esse trabalho lá dele. E foi que ele foi levado e deixou o rapaz totalmente em paz. Aí o rapaz voltou a ser uma pessoa normal. Normal até certo ponto, né? Porque como ele estava com a mediunidade aflorando, seria normal, né? O obsessor então se avançou nessa situação, né? Se fez valer daquela proximidade, aquela abertura da consciência, da mediunidade do rapaz para se apresentar. Mas ainda bem que aceitou de bom grado, né? Porque para isso, quem vai fazer esse catequismo aí no espírito, né? Eu sempre falo isso, essa evangelização, eu sempre falo isso, tem que saber o que está falando, porque não pode ser na marra ali, né? Não pode ser exigindo que saia, não. Tem que é uma conversa mais ou menos longa. Tem que saber o que está acontecendo. Quem era esse obsessor? Por que ele estava fazendo aquilo? Eles eram desafetos do passado. Mas ainda bem que ele aceitou, né, sair, porque ele também estava exausto, sofrendo, angustiado. O obsessor estava sofrendo, né, naquele mundo de sofrimento ali do mundo espiritual. E vocês estão notando a diferença quando é feito com seriedade essas coisas?
Por isso que eu já falo em vários vídeos, já falei muito, vocês sabem a minha opinião. Eu não sou a favor, quando eles voltam os anúncios, regressão de memória, não sou. Porque normalmente eles não são uma pessoa capacitada para, neste caso aí, vocês viram o exemplo. Neste caso aí, fazer com que o rapaz se saísse numa boa dessa, o obsessor também, né? Porque se eles eram desafetos de um passado, os dois ali tinham culpa, né? Como a gente sempre vem explicando aqui. O rapaz não é vítima, ele foi o algoz do passado, do obsessor. O obsessor agora é o obsessor, mas ele foi vítima. E o rapaz foi o obsessor. Então, tudo se encaixando perfeitamente, à luz da espiritualidade, Deus deu, né, para se perceber que a pessoa tem que estar preparada, uma pessoa que vai fazer nesses casos aí. Eu falo também muito do evangelho no lar, né? Eu falo muito sobre a questão do evangelho no lar, que eu também tenho medo, por isso que eu faço as minhas orações separadamente. Eu não faço o evangelho com as pessoas todas da minha casa, porque sempre tem um que vai estar num nível, né, de mediunidade, de repente. E com o passar do tempo, né, por exemplo, fazendo toda semana, aquela mediunidade ela vai aflorar, né? Por isso que eu faço, eu sozinha. A gente tem que ter capacidade para falar com certas entidades que chegam. E se vocês forem fazer numa casa de vocês e aí ninguém tiver preparado espiritualmente, pode acontecer uma incorporação dessa, né? Pode acontecer. E aí, nessa incorporação, quem vai catequizar esse espírito? Quem vai falar com essa entidade? Quem vai conseguir evangelizá-lo? Fazendo com que você tem que ter um respaldo. Você tem que ter um respaldo, né? Seu, da espiritualidade, para te defender nessa hora e fazer com que aquele espírito seja encaminhado, né? Já falamos bastante vezes sobre essa questão também. Então, essa questão da emancipação da alma, que é esse item 4 do livro, né? Desobsessão e apometria, na página 194, 195 e 196, que está esse caso, do Dr. Vitor Ronaldo Costa. Vocês podem procurar aí, tentar baixar para ler, porque vocês vão entender. Ele fala outros tipos de emancipação da alma, como eu já falei, né? Pelo sono, que é a mais natural. A gente dorme e sai, né? Pelo uso de drogas, né? Pelas anestesias, né? E pela regressão da memória, que faz, nesse caso, acontecer isso. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, vocês perguntam neste vídeo aqui, para não confundir os assuntos, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que foi falado aqui no vídeo, vocês coloquem aqui, dão seu like, chame os amigos, parentes, vizinhos, para dar like no nosso canal, né? E conhecer o nosso canal, conhecer os nossos vídeos, dar like nesses vídeos também. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Muito obrigada a todos vocês que comentam aqui. Vocês estão no meu coração, sempre falo o nome de vocês. Muito obrigada a vocês que ajudam com as doações. Eu agradeço demais, que Deus dê amparo, proteção, paz, sabedoria. Fiquem com Deus. Até a próxima.